O aterro sanitário da cidade de Teresina sofrerá modificações. Ele pode, inclusive, ser fechado, as atividades serem encerradas no aterro da cidade de Teresina. Mas calma, nós vamos explicar tudo isso a partir de agora com o secretário James Guerra, que participou hoje de uma audiência, na manhã de hoje, na Prefeitura de Teresina, com o objetivo de trazer as explicações dessas possíveis mudanças aqui sobre o aterro sanitário na capital. Secretário James, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui. Bom, na verdade, a Prefeitura de Teresina, através da Secretaria de Administração e da Sendu, né, que é a secretaria responsável pela questão da limpeza pública, né, estão organizando um processo de licitação do serviço de limpeza pública da nossa cidade. Hoje nós realizamos uma audiência pública, né, onde o objetivo é informar toda a sociedade, Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil, cooperativas que trabalham com as questões relacionadas com a recuperação do lixo, né, e pessoas que são interessadas, ONGs, né, para que eles tomassem conhecimento da proposta da Prefeitura de Teresina para o serviço de limpeza pública nos próximos anos. Existem muitas modificações em relação ao processo licitatório anterior, né, que é o de 2017. Primeiro que nós atualizamos, né, as áreas de atendimento, né, nós estamos atendendo alguns núcleos urbanos a mais do que 2017, por exemplo, Nazária, Santa Teresa, né, e alguns outros, né. E além dessa inclusão, você sabe que a SAAD sofreu modificações, né? A Centro-Norte foi dividida, a Sudeste foi dividida. Então esses equipamentos e a quantidade de pessoas, ela aumentou, né? E lógico que de 2017 para cá a cidade também aumentou. Então essa readequação, né, fez com que nós fizéssemos um projeto e nesse projeto a característica principal dele é a modificação do modal utilizado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje, né, a Prefeitura de Teresina tem um aterro público municipal, onde ela recebe os resíduos e ela própria trata, né? Com isso, né, nós temos uma série de situações, né, que o aterro municipal, ele hoje está num local extremamente denso do ponto de vista urbano. Ali, né? na Dagmar Maza, zona sul de Teresina, isso, perto da BR. Está encravado numa área central, perto do Parque Sul, né, de alguns outros bairros ali, está bem centralizado, né, ou seja, ele está dentro da área urbana. Ele também está dentro do trajeto do aeroporto, ou seja, está a menos de 20 quilômetros do aeroporto. Enfim, é uma situação que se deu início dos anos 80 e que, além dessas situações já de adensamento urbano nas proximidades do aterro municipal, existem também questões relacionadas com o social, né? Que é a questão dos catadores, a questão das cooperativas, tudo isso envolvido nesse complexo urbano que está ali. Ou seja, o aterro sanitário, ele não servirá mais à cidade de Teresina por todas essas características que o senhor colocou. Isso, mas Você também não pode revelar, de algum modo, a dificuldade da Prefeitura em administrar um assunto que é responsabilidade do poder público? Bom, primeiro dizer o seguinte, o aterro é legal, né? Ele está com todas as licenças ambientais ok, tá? Por parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e por parte da Prefeitura. Nós temos licença lá até março do ano que vem e é possível renovar essa licença. A grande questão é a gente entender que, do ponto de vista ambiental, a melhor solução para os resíduos é que esses resíduos sejam entregues em locais de aterro particulares, né? Por quê? Porque não é uma atividade fim da Prefeitura administrar o aterro, porque no final das contas ela acaba não servindo para que você dê alguma destinação diversa daquela de receber o lixo. Ou seja, a Prefeitura não é um órgão especializado em transformar lixo em algum outro tipo de renda, vamos dizer assim. Ou seja, o lixo do teresinense vai ser administrado por empresas privadas. Empresas privadas. Você sabe que empresas são essas? Não, o processo licitatório é que vai justamente selecionar essas empresas, né? Essa audiência pública é justamente uma etapa do processo licitatório que se está iniciando, né? Então a gente vai ter esse ano, eu acredito que o começo do próximo ano, para que as empresas então possam receber os editais e elas possam então fazer sua análise. Você sabe que um processo licitatório ele é complexo, ele sofre intervenções do Tribunal de Contas, às vezes do Judiciário. As empresas entram com recursos que são previstos em lei. Enfim, ele tem um trâmite inteiro de um processo, né? E a nossa expectativa é que, lógico, o processo transcorra
com tranquilidade. O dia de hoje foi justamente um dia para a gente ouvir sugestões, para a gente dar ciência às pessoas de qual é o projeto que a Prefeitura tem, para que então as empresas possam se adequar a essas ideias que a Prefeitura apresentou e então possam estabelecer uma determinada concorrência. A Prefeitura vai pagar para essas empresas ou elas vão transformar esse lixo em lucros? Não, o serviço de limpeza pública ele é uma terceirização que a Prefeitura faz. Contrata uma empresa, que hoje nós temos já uma, que está fazendo o serviço de limpeza pública. A única diferença é que a empresa a ser contratada, ela também vai agora, ao invés de trazer o resíduo para o aterro municipal, ela vai levar esse resíduo para a cidade de Altos ou para a cidade de Nazaré, onde lá estão registrados do ponto de vista ambiental os 2 aterros mais próximos de Teresina. Então, né? Você sabe que será um dos 2. Os destinos do lixo de Teresina deve ser... Pode ser um dos 2 ou podem ser os 2, depende de como a empresa, ou se elas vão agir em alguma situação de consórcio, se vão concorrer separadamente. Aí é uma questão de concorrência comercial, que já está previsto no edital e as empresas vão se organizar e ver qual é a melhor solução para cada uma, né? E nós da administração vamos fazer esse processo e selecionar não só o preço, como a empresa que melhores condições de gerir essa situação. Importante dizer que não existirá o fechamento do aterro, né? Porque, como você sabe, um local que recebe resíduos desde a década de 80, é preciso que esse local sofra ainda um determinado tratamento, né, para que ele se torne estável do ponto de vista ambiental e no futuro aquela área possa ser integrada ao município de Teresina. Que a natureza absorva tudo que há. Isso, que aquele terreno se recupere e possa depois virar um parque, um conjunto habitacional ou uma usina solar, né, aquilo que o gestor defina como prioridade. Então, o aterro ele não fecha, ele continua recebendo esse tratamento, mas, né, nós lá na Sendu, inclusive, preparamos um projeto executivo, né, e propusemos isso ao prefeito, mas é uma discussão que vai ser um pouco mais à frente. Nós fizemos um projeto executivo de um parque, mas isso é o gestor quem decide na época em que estiver estabilizado do ponto de vista ambiental. Mas projeto a Prefeitura de Teresina já tem, né? E nós entregamos ao prefeito e quando isso se estabilizar do ponto de vista ambiental, aquela área poderá ser reutilizada pelo município. Secretário, a privatização do tratamento de lixo em Teresina vai custar mais caro para o contribuinte? Vai vir mais caro no IPTU ou algo desse tipo? Como é que vai pagar essa conta? Bom, vamos lá. Existem 2 formas de contrato, que é a concessão, né? E aí isso foi feito com a água, e aí nesse sentido o munícipe paga uma taxa, né? Você recebe lá na sua conta de água, você recebe uma taxa por essa privatização. Esse não foi o modelo adotado pela gestão do Dr. Pessoa. No modelo de gestão do Dr. Pessoa, nós estamos fazendo uma terceirização e não uma concessão. Nessa terceirização, a Prefeitura de Teresina paga uma empresa para executar o serviço. Então, a Prefeitura é quem está arcando com toda a despesa de contratação do lixo. Ela não é individualizada na modalidade de taxa, como é a concessão. Inclusive, essa foi uma das perguntas que surgiu lá, né? Por que não fazer o modelo de concessão? É porque o modelo de concessão implica em você cobrar uma taxa a mais do munícipe, tá? Ou no IPTU, ou em algum outro serviço, ou em separado, né? Ou na conta de alguma outra concessionária. E aí o prefeito resolveu que a prefeitura é quem vai arcar com a despesa relacionada com o serviço de limpeza pública. Quanto mais ou menos custa aos cofres públicos lixo em Teresina, né? O tratamento do lixo na capital? Hoje ele está orçado em R$21 milhões por mês, né? Todo o sistema de coleta de resíduo domiciliar e também a limpeza pública, tá? Às vezes a gente ouve muitos críticos dizerem assim, não, mas o lixo de Teresina é mais caro porque na cidade tal o valor é menor. Você tem que ver qual o serviço que é prestado. Primeiro que Teresina não é só a coleta domiciliar, ou seja, não é só o carro do lixo passando na sua casa. Tem também a limpeza dos cemitérios, tem a limpeza das vias, tem aberturas de rua. Para quem não sabe, Teresina tem um problema urbano que eu considero grave, que é um espaçamento muito grande. Você tem um problema de imobiliário também grande, porque os conjuntos habitacionais são cada vez mais distantes, ao invés de serem centralizados. Você tem muitas áreas verdes, o que é bom, porque do ponto de vista da sustentabilidade é muito bom ter áreas verdes, mas essas áreas verdes precisam ser limpas também. Então tem todo um custo que é um custo que a gente chama assim, um custo que é próprio das características de Teresina e também do serviço que é feito nos cemitérios, nos viveiros. Isso em algumas outras cidades não é feito, são contratos separados. Mas nós optamos por fazer um contrato só, porque quando você coloca só um tipo de serviço,
do ponto de vista do custo do investimento que uma empresa precisa fazer, o lucro da empresa é muito pequeno. Então, você precisa agregar mais serviços para que seja atrativo do ponto de vista comercial, para que uma empresa venha concorrer para a licitação de serviço público. O que mostra que o preço que nós cobramos é um preço de mercado, né? Mas que, se a gente não agregar outros serviços, nem é atrativo do ponto de vista comercial. Então, a gente imagina que vai conseguir boas propostas do ponto de vista comercial para que Teresina consiga dar esse salto, né? É um movimento que as cidades maiores e mais desenvolvidas já fizeram na década de 90, e essa é a expectativa do prefeito, que a gente consiga levar um serviço melhor, inclusive do ponto de vista ambiental. Para aquelas situações de problema social existentes no aterro, nós apresentamos esse projeto executivo, né, ao prefeito, que seria uma espécie de adequação, né, daquela situação social em que se encontram os catadores, e esse projeto executivo está em análise pela prefeitura. Se a prefeitura resolver levar à frente quando aquilo for sustentável do ponto de vista ambiental, isso poderá ser feito com tranquilidade, de maneira que a prefeitura pensou em todos os aspectos, né? Pensou na questão social, pensou na questão ambiental e pensou na qualidade do serviço de limpeza pública. Secretário James, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado a você, estamos à disposição.